meus amores! Muito boa tarde para vocês, boa tarde para você que está em casa nos acompanhando. Vem comigo, só está começando. Já aproveita aí para fazer aquela fotinha, a gente junto. Eu vou fazer assim um ladinho do coração. Dá para fazer aqui, ó, um ladinho do coração. Isso, faz outro ladinho. Já marca a gente aí no Instagram, TV Cidade MA no Instagram, vamos lá? TV Cidade MA no Instagram, TV Cidade.MA no Instagram e TV Cidade MA, tudo junto no YouTube. E vamos para a nossa frase do dia? Volta lá, nossa frase do dia de hoje, gente, olha só. Não jogue espinhos na estrada. Sabe por quê? Porque na volta você pode perder os sapatos e voltar descalço. Então fica essa dica, viu? E já aproveita para nos seguir, já para mandar essa foto, nos acompanhando, vendo tudo. E hoje vamos falar sobre um assunto, gente, muito interessante. Olha só, durante todo o mês de julho, a campanha Julho Amarelo busca alertar sobre os riscos, formas de contágio e a importância do diagnóstico precoce da hepatite. Um relatório da Organização Mundial de Saúde, divulgado neste ano, revela que as mortes por hepatites virais tem aumentado, gente. Olha só, a doença já é a segunda principal causa infecciosa de óbitos em nível mundial, com 1,3 milhão de mortes por ano. Deste total, 83% foram causados aí pela hepatite B e também pela hepatite C. O Ministério da Saúde ressalta que, na maioria das vezes, as hepatites são infecciosas, ou seja, infecciosas silenciosas. Entretanto, as sintomas aí mais comuns são o cansaço. Entre os sintomas mais comuns estão aí o cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e também fezes claras. Então, por isso, gente, é importante estar aí sempre atento a esses alertas, tá? E para falar sobre esse assunto importante, sobre esse alerta, eu converso agora com ele, com o Dr. Rogério Soares, que é hepatologista, já está aqui no estúdio Vem Comigo. Olá, doutor, muito Prazer. boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio do Vem Comigo. Sim. Doutor, conta pra gente sobre esses dados, né? Esses casos de hepatite têm aumentado nos últimos anos. Sim, as hepatites virais, né, elas são causadas por alguns vírus, né, que são muito comuns na população, como o vírus hepatite A, B e C. E as hepatites B e C, cada vez mais, têm sido mais diagnosticadas, né? E a importância disso é que você pode prevenir complicações que elas podem causar, né? Então, a principal complicação da hepatite B e da hepatite C é a cirrose hepática, né? E o câncer de fígado. Então, é importante, doutor, por exemplo, as pessoas que estão em casa neste momento, está alerta a alguns sinais da hepatite. Sim. Tem esses sintomas, é febre, dor no corpo, como é, doutor, mais ou menos a questão dos Você sintomas? falou muito bem, quer dizer, você falou sobre os sintomas agudos, né, de uma hepatite aguda, né? Infelizmente, as hepatites B e C, elas, em sua maioria, elas têm uma caracterização crônica, né? A apresentação delas normalmente é assintomática ou oligossintomática. Então, a única forma de você descobrir, de fato, é através dos exames de sangue, né? Que podem ser coletados na própria unidade básica de saúde, né? Que são as sorologias, os testes de inflamação do fígado ou de função hepática, onde você detecta, de fato, se o paciente ele tem ou não tem uma doença crônica do fígado. Essas hepatites agudas, ou pelo menos a agudização dessas hepatites crônicas, elas servem de alerta, né? É um alerta para a população. De fato, quando o paciente ele apresenta alguns sintomas inespecíficos, né, como febre, dor no corpo, dor muscular, artralgia, fadiga, astenia, que é um cansaço generalizado, né? E quando apresenta aquela cor amarela dos olhos, né? Que nós chamamos tecnicamente de icterícia, né, ou colúria, onde a urina ela fica escura. Isso são sinais, né, que um paciente ele pode apresentar realmente uma hepatite aguda e deve se encaminhar imediatamente para um posto de saúde ou para um hospital. A hepatite, doutor, é a segunda doença aí que causa, na verdade, essa doença infecciosa em óbitos no mundo todo? Sim. É importante nós pontuarmos que as hepatites são
processos inflamatórios no fígado. Então, você tem hepatites causadas por medicamentos, você tem hepatite causada por álcool, são as mais comuns, e você tem as hepatites virais, né? Das hepatites virais, né, as hepatites B e C, elas normalmente, né, elas cursam com quadros mais graves e arrastados, né, decorrentes, que decorrem, na verdade, da cirrose. Elas causam a cirrose hepática e algumas complicações da cirrose, como o câncer de fígado. Estima-se que mais ou menos 1.400.000 pessoas morram por ano no mundo, vítimas de consequência, né, das complicações das hepatites virais. Apenas as hepatites virais. A gente está falando aqui de alguns sintomas, né, que tem esse alerta, já é um alerta para a população já procurar os cuidados. Sim. A forma de prevenção, doutor, para prevenir, para evitar aí que a pessoa seja, que tenha aí a hepatite. Quais são esses? Então, assim, cuidados? Existem alguns vírus, né, que são transmitidos por via fecal-oral. Por exemplo, o vírus da hepatite A e da hepatite E, né? Sendo assim, a melhor forma de prevenção seria evitar, por exemplo, ter cuidado com relação à questão sanitária, né? De saúde pessoal, então lavar as mãos adequadamente com água e sabão, né? Isso foi muito bem pontuado na época da pandemia e as pessoas não podem esquecer que existem outros vírus, outras bactérias que podem causar e podem se multiplicar, se espalhar se a pessoa ela não tiver esses cuidados básicos, né? Ao usar o banheiro, lavar as mãos com água e sabão. Com relação, por exemplo, ao cuidado com a higienização das frutas, dos legumes, porque ela é transmitida por água contaminada, né? E pelos alimentos contaminados por uma água, por exemplo, suja, né? Não tratada, não potável. Sendo assim, uma das formas de você evitar, né, essa contaminação é através, né, do cuidado de higiene pessoal e do saneamento básico. Reduzir o álcool também? Também. Uma outra questão relacionada ao vírus da hepatite A e E é que, no caso da hepatite A, você tem vacina. Então, esse é um mecanismo importante de prevenção. E todas as crianças, né, acima de 1 ano, elas podem fazer uso da vacina da hepatite A, de 1 a 4 anos, né? E normalmente ela é ofertada pelo Ministério da Saúde aos 15 meses de vida. Então é uma forma muito eficaz, né, de prevenção da hepatite A. É para toda idade? Tem uma idade? Então, na verdade seria de 1 até quase 5 anos, né? 4 anos. Sim. E 11 meses, né? Então, você poderia, né, vacinar as crianças e em algumas situações específicas você pode vacinar. Por exemplo, pacientes imunocompetentes, pacientes usando drogas imunossupressoras, aí você poderia, né, vacinar em qualquer idade. Pacientes hepatopatas crônicos, cirróticos, né? Então, eles têm direito a receber a vacina da hepatite A. Essa vacina está disponível no posto de saúde, Sim. Mas, por exemplo, se for numa clínica, né, se a vacina estiver numa clínica disponível, pode ser qualquer idade? Pode, porque, por exemplo, tem algumas, né, clínicas que oferecem vacinas para qualquer idade, que é particular. Sim, pode sim. Nós no Brasil, especificamente aqui no Maranhão, nós temos por essa questão da falta da higienização, do saneamento, né? Uma parte da população acabou já contraindo o vírus da hepatite A, então já se infectou. Então não é incomum nós, através do exame de sangue, nós constatarmos que o paciente já teve contato com o vírus da hepatite A e provavelmente ele teve pouquíssimos sintomas relacionados, né? Como é uma doença que pode apresentar-se assintomática ou oligosintomática, como apenas dores no corpo, febre, onde muitas vezes o médico ele fala que foi uma virose. Ela foi provavelmente uma infecção por uma hepatite A prévia, né? Só que o paciente ele não apresentou aquele sintoma que é característico das hepatites, que é a icterícia, que é aquela cor amarela dos olhos, né? E aí passou despercebido, de fato, né? Mas o importante aqui que se diga é exatamente isso. Para prevenção, você tem a vacina, né, da hepatite A, né? A hepatite A, a hepatite E, ela é menos comum, né, aqui no Brasil, é mais comum na África, na Ásia,
E esse cuidado que nós devemos ter com a higiene pessoal. Que deve ser redobrado. Que deve ser redobrado. Agora, com relação à hepatite B e C, você também perguntou, a transmissão ela é feita por via sanguínea. Então, é via sangue, né, contaminado. Então, qualquer objeto, né, qualquer fômite que nós chamamos, né, são esses objetos que entram em contato com o sangue, eles devem ser esterilizados adequadamente, ou descartados ou esterilizados. Vou dar um exemplo. Então, as agulhas de uma forma geral devem ser descartadas, né? Alicates? Metais, né? Alicates de unha, tesouras devem ser esterilizados de forma correta, né, em estufa, porque podem transmitir. Inclusive, é uma das grandes fontes, né, de transmissão, tanto da hepatite B quanto da hepatite C, mais até da hepatite C. E nós não podemos esquecer das relações sexuais. Então, inclusive, a hepatite B ela é tida como uma DST. Então, a utilização do preservativo evita a transmissão do vírus, né? Então, a gente sempre tem que deve pontuar para a população a importância, né, do uso do preservativo, porque evita tanto a transmissão da hepatite B quanto da hepatite C. A cada dia que passa, né, doutor, a gente mostra aqui todos os dias, de segunda a sexta no Vem Comigo, entrevistando vários doutores, a importância que está agora nesse período da população se cuidar cada vez mais, reduzir o álcool, ter a questão da proteção também, por exemplo, a proteção na relação sexual também, que evita várias doenças, né, tanto a hepatite, o HIV e tantas outras doenças, o né? HPV também. Que nós temos também vacina, né? Mas a importância do conhecimento, né, da população conhecer como se prevenir. Acho que é importante. Então, para quem está em casa, é um importante momento de fazer essa reflexão, de ter esse cuidado, dar uma atenção redobrada para a saúde e, claro, ter até mesmo um diagnóstico precoce. Isso. É importante o diagnóstico precoce, porque quando você descobre, né, a infecção pelas hepatites virais de uma forma precoce, ou uma doença hepática, né, de uma forma precoce, que de uma forma geral ela é silenciosa, né, o paciente ele não apresenta sintomas, como eu falei, você consegue evitar a evolução para cirrose, né? E o que seria a cirrose? A cirrose, vamos pensar em cicatrizes, né? Então o fígado ele sofre uma agressão, um processo inflamatório e células morrem, né? Ao invés de ocorrer aquilo que normalmente se considera como convencional, que seria a regeneração hepática, na verdade, você tem uma infiltração de um tecido, que é o colágeno, que vai formando cicatrizes no fígado. E esse tecido cicatricial, ele não é um tecido funcional. Então, você vai perdendo função hepática. Então, se você vai perdendo função hepática, e esse fígado progressivamente vai evoluindo com graus maiores de fibrose, o fígado ele para de funcionar. Então ele vai funcionando cada vez menos. E isso gera uma série de transtornos ao paciente. Então o paciente ele começa a ter distúrbio de coagulação, ele pode ter, por exemplo, sangramentos mais fáceis, né? Epistaxe, né? Sangramentos. Epistaxe são sangramento nasal, por exemplo. Ele começa a ter plaquetas mais baixas, então você evidencia isso no exame de sangue. Ele tem normalmente um processo infeccioso, né, relacionados à própria cirrose. Você tem a ascítica, aquele líquido na barriga, né, aquele líquido que aumenta o volume abdominal, e a presença de varizes de esôfago que podem sangrar, que são vasos calibrosos que podem sangrar. Além, né, de ter outras manifestações, por exemplo, uma confusão mental, que é a encefalopatia hepática, e o câncer de fígado. Então, quando você descobre isso de uma forma precoce, você consegue evitar essa evolução da doença. Inclusive, para as hepatites virais, vírus B e vírus C, tem tratamento. Além do vírus B, tem a prevenção com relação à vacina. Sim. O vírus C, ele tem tratamento, um tratamento que onde você faz um tratamento por 3 a 6 meses, onde você consegue uma cura em mais de 95% dos casos. Então, houve um progresso absurdo com relação ao tratamento do vírus da hepatite C, onde se você fizer o diagnóstico precoce, você consegue tratar e curar o paciente. Um paciente, por exemplo, com a cirrose, né, e continuar ali o uso do álcool, pode ser perigoso, né? É muito perigoso e leva
muitas vezes ao óbito, né? Então, através dessas complicações que eu citei anteriormente e através de uma condição mais grave com relação ao álcool, que é a hepatite alcoólica. Então, a hepatite alcoólica ela tem uma taxa de letalidade muito alta, onde o indivíduo ele não consegue parar de beber, ele continua bebendo e ocorre um processo de inflamação, um processo inflamatório no fígado importante. Ele acaba evoluindo a óbito. E o grande problema, né, nesse caso especificamente, é que o paciente ele não consegue fazer uso de um tratamento, que seria o tratamento definitivo para ele, que seria o transplante de fígado, né, porque ele precisa ter pelo menos 6 meses de abstinência do álcool. Então, esse paciente, infelizmente, nós não temos tratamentos, né, muito eficazes, muito efetivos para isso. Lembrando que nós não temos uma máquina para o fígado, que substitua o fígado, né, como você tem, por exemplo, os rins, que é a hemodiálise. Então, o paciente ele vai necessitar, por exemplo, de um transplante de fígado. E, nesses casos, ele não pode transplantar. Né? Pela legislação, a gente não consegue transplantá-lo. Então, é fundamental a importância do conhecimento, né, do diagnóstico precoce, para que ele pare de beber. E procure um acompanhamento, né, psicológico, psiquiátrico, um próprio patologista, para que ele realmente consiga parar de beber e evitar a progressão da doença. Ou seja, tem todo um antes, um durante e um depois, né? A questão do diagnóstico precoce, a prevenção e também o tratamento, né, doutor? Doutor, muito obrigada pela sua entrevista. Tem todo mundo que está em casa acompanhando bem comigo. Agora vai, a partir de agora, ter essa atenção redobrada, esse cuidado, nada de muito álcool. Isso. Né, doutor? Muito obrigada. Se fosse por mim, eu viu? ficaria aqui a tarde toda falando sobre esse assunto. Confesso que agora até eu vou ali maneirar um pouquinho. Ter cuidado, atenção redobrada nesse momento. E olha só, gente, vamos falar sobre a Praia Limpa? Vamos não? Então tá, gente, olha só, o nosso Vem Comigo vai ficando por aqui. Mais uma vez, doutor, muito obrigada pelas suas informações. E olha, gente, o Vem Comigo vai ficando por aqui e amanhã estamos de volta, hein? Já cuida, já acessa aí o nosso Instagram. Eu posso aqui pedir pro doutor também, gente, já para ele colocar aqui o Instagram? Sim. Doutor, para quem tá em casa, teve alguma dúvida, eu quero saber um pouco mais, doutor, sobre hepatite A, B, C, E também, como evitar, como ter os cuidados. Qual o seu Instagram? O Instagram é Dr. Rogério Castro. Dr. Rogério Castro, tudo junto, @DR, mas não é DR de relação não, tá, gente? É DR, Rogério underline Castro. DR Rogério Castro. DR Rogério Castro. Já acessa aí, olha só, a produção já colocou ali, ó, que legal. DR Rogério Castro, já segue aí o Instagram dele para tirar todas as dúvidas, já segue o nosso também, TV Cidade MA no Instagram e Darcy Bezerra também. E é isso, gente, olha só. O litoral de São Luís é um dos pontos mais bonitos, né? É um dos pontos mais bonitos, um dos pontos... Dá para levantar? Eu vou levantar aqui para conversar melhor com vocês. Olha só, gente, o litoral de São Luís é um dos pontos mais bonitos e isso não há dúvidas, viu? No dia 27 de julho, no sábado, às 9 horas, às 17h30, venha você participar do projeto Praia Limpa, que acontece no Calhau. Então, cuidar da nossa praia, gente, é demais. A gravação do programa especial Praia Limpa com ele, Carlos Dominici, lá no Dunas Beach Bar e Restaurante, com entrevistas, atrações culturais, promoção de saúde, sustentabilidade e ainda muita diversão para toda a família. Então preste atenção aí na programação. Mutirão Praia Limpa, concentração no Parquinho da Litorânea, às 9 horas da manhã. Atividades em promoção de saúde, das 9 horas às 17h30, lá no Dunas Bar, Beach e Restaurante. Também tem a gravação especial do programa Praia Limpa, a partir das 16 horas da tarde, lá no Dunas Beach Bar e Restaurante. E olha só, gente, o programa Praia Limpa vai ao ar dia 3 de agosto, a partir das 14 horas da tarde, com reprise aí no dia 4 de agosto, às 9 horas da manhã. Praia Limpa, cada gesto conta. Uma realização da TV Cidade Record, do seu jeito. Beijo, beijo, gente. Até amanhã aqui no Vem Comigo.